Olá, povo querido, como é que vocês estão? Tudo bem? Estamos muito felizes com o feedback de vocês sobre a participação do João. Que bom, a gente fica muito feliz mesmo de saber que de alguma forma a gente está servindo e ajudando vocês com as nossas respostas. Mesmo que sejam respostas que não influenciem nada a sua vida espiritual, a gente ora para que chegue em você como um refrigério. Amém? Amém. Então vamos para as perguntas de hoje, João. Vamos lá. Manda! Pergunta da @Lumiranda Diniz. Essa aí a gente conhece. Qual o sonho mais esperado por vocês dois simultaneamente hoje? Simultaneamente? O que a gente sonha junto? A gente sempre sonha tudo junto, né? Mas normalmente os sonhos partem desta cabecinha aqui. Uma vez eu aprendi que a gente só realiza 30% daquilo que a gente sonha. Yes. Desde que eu aprendi isso, eu falei para ela: Helena, começa a sonhar, minha filha. Sonha alto, sonha bastante. Sem limite. Porque 30% é o que realiza. E desde então, gente, isso já tem alguns anos, eu tenho sonhado alto. Às vezes as pessoas, os meus filhos mesmo, eles ficam rindo, acho que agora já acostumaram. Mas às vezes, dependendo do nível do sonho, né, que exige, por exemplo, um esforço financeiro, por exemplo, eles ficam assim: mãe, quem vê você falando pensa que a gente é rico. Eu falei assim: eu não sou, mas meu pai é. Ele é dono do ouro, da prata, e se ele quiser, ele abre as portas, que só ele pode abrir. Então a gente sonha muito. Mas hoje, simultaneamente, o que a gente sonha hoje? A gente tem experimentado, graças a Deus, alguns sonhos bem legais, frutos dessa bênção que a Helena acabou de dizer, que é o fato de a gente ter um Pai celestial que contempla os nossos sonhos e que tem prazer em realizá-los. Eu acho que existe um sonho que é permanente a partir do momento em que a gente tem filhos. E o sonho permanente de ver os nossos filhos felizes, cumprindo o propósito de Deus para a vida de cada um deles. Esse é um sonho que jamais vai deixar de existir, né? Até porque a gente contempla alguns desses propósitos já sendo realidade na vida deles, mas os planos de Deus são dinâmicos, né? Então, e a gente tem filhos em várias fases, então isso vai mudando e ajustando e aperfeiçoando e ganhando upgrades, né? À medida que os anos vão passando. Então eu posso dizer que é um sonho comum permanente, né? Eu acho que esse é um sonho de todo pai, de toda mãe, né? Ver os filhos vivendo os propósitos de Deus para cada um deles. Porque nós entendemos que viver os propósitos de Deus é o lugar da nossa plenitude, da nossa alegria, até mesmo a partir da nossa própria história. Então, nós pedimos ao Senhor para colocar cada um dos nossos filhos no propósito, no caminho que cada um tem para percorrer, o propósito de Deus, o caminho de Deus. E mesmo que esses sejam caminhos distintos para cada um deles, nós sabemos que é o lugar onde eles vão ser felizes e vão ter plenitude. E vão aguentar firme no dia difícil, né, gente? Porque a gente não vive só para ser feliz. Quando a gente só persegue a felicidade, não entendendo que dias difíceis também fazem parte da jornada e eles também são apropriados para nos forjar, a gente entra numa idolatria da felicidade, entendeu? E felicidade a qualquer custo. E aí a gente começa a negociar valores para ser feliz, sabe? A gente não quer ver os nossos filhos só felizes. A gente quer ver eles vivendo o propósito pleno de Deus para eles, mesmo que eles estejam atravessando uma parte difícil da jornada. A gente sabe, se Deus estiver no barco, que eles serão sustentados, que eles serão cuidados, que eles serão supridos e eles sairão do outro lado seres humanos melhores. Então é isso que a gente deseja, esse é o nosso maior sonho, esse é o maior tesouro que a gente pode ter na vida. Amém. Agora,
A gente tem sonhos em comuns e vivencia alguns, né? De um certo tempo para cá, todo ano a gente sonha em voltar a Israel. É uma coisa que é comum. E a gente aprendeu a amar aquele lugar. Agora, o casamento é uma coisa tão interessante e eu penso que, em relação aos sonhos, a gente deve ter uma relação tão próxima e tão de cumplicidade um com o outro, que o sonho do outro deve ser o seu também. E você deve trabalhar para que o sonho do seu cônjuge se realize. Invista nele, né? Próxima pergunta. Da Daniele Ferreira, 80. Como convencer os filhos a lerem mais a palavra? Olha, gente, eu acho o seguinte, que quando eles são crianças, você pode até estabelecer uma rotina com eles. Ler a palavra junto com eles, né? Esse é o ideal, que nós como pais tenhamos um tempo de leitura bíblica juntos. Eu me lembro que quando os nossos 4 filhos estavam no colégio, na mesma escola, o João levantava todos os dias muito cedo e lia com eles a Bíblia. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente deve fazer é dar o exemplo, ok? E também ler com eles, mas quando eles são ali crianças, pré-adolescentes e até adolescentes. Então, quando eles vão se tornando adultos, é o Espírito Santo que convence. Vale sempre a gente ensinar. Ensina a criança no caminho que deve andar. Então, falar, olha, eu sempre falo para os meus filhos, você tem tempo para redes sociais, vocês têm tempo para assistir um filme legal. Se você não lê a palavra de Deus, você vai adoecer. Da mesma maneira que se você comer só porcaria, snackinho, sanduíche, pizza, você vai adoecer. Então, eu acho que eles ouvem isso desde sempre. A palavra de Deus é alimento sólido que te deixa forte para você aguentar firme no dia mau e discernir Deus e glorificar o nome dele no dia bom. Então, isso a gente deve inculcar aos nossos filhos, falando, ensinando, dando exemplo. Agora, sobretudo, orando por eles, para que o Espírito Santo os conduza nesse caminho, porque não deve ser uma imposição. Quando eles são crianças, leia junto com eles. Pré-adolescentes, vamos ter o nosso tempo, filho, de ler a leitura da palavra. Aí, às vezes, você fala assim, não, agora, mãe. Aí você fala assim, agora, porque você está vivo aí? É porque quem te dá fôlego de vida, não é o Senhor? Então vamos ler. Às vezes, o João levantava cedo e ia ler a Bíblia e os meninos ficavam assim, meio acordados, meio dormindo. Aí o João falava, vocês estão ouvindo aí? Estão ouvindo, pai, estão ouvindo. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, né? Então, é importante que, se seus filhos são crianças ou pré-adolescentes, você tenha esse tempo com ele. Como adolescentes, também ainda é possível você propiciar um culto familiar e levar os filhos. Compra uma hoje tem Bíblia até em mangá, né, João? Inclusive nós compramos para o Arthur, né, que curte essa linguagem mais visual, né, diferente. Exatamente. Então tem hoje a Bíblia como uma linguagem mais apropriada para os adolescentes, sem corromper em nada o conteúdo dela, né? A linguagem, a NVI, por exemplo, é uma linguagem mais acessível ao adolescente e tal. Então eu acho que no que parte de nós, pais, a gente deve estimular, ler junto, ensina a criança no caminho, né? Não ensina a criança o caminho, é no caminho, praticando as coisas que você está ensinando. E, no mais, a gente vai orando e torcendo para tudo dar certo, pedindo ao Espírito Santo para convencer. Essas estratégias todas são legais, a do devocional pela manhã, antes de sair todo mundo, do culto doméstico. Algumas vezes você pode passar para eles, né, a tarefa de ler naquele tempo, ou então ler antes e fazer algum comentário daquilo que leu. São todas estratégias válidas, algumas opções de leituras diferenciadas, como por exemplo na linguagem do mangá, uma linguagem que os seus filhos curtam mais. E vão entender mais. Todas são estratégias interessantes. Uma vez a gente não tinha dinheiro para viajar de férias como gostaríamos, e nós começamos a pensar o que fazer em janeiro aqui com os 4. Então eu criei uma gincana, chamamos de Gincana Tanuri. Então todo dia eu inventava 1000 tarefas para eles. Aí, dentro das tarefas, uma delas foi
Cada um tinha que estudar um texto bíblico e tinha que fazer uma apresentação daquele texto, ou com uma exposição, ou com teatro, ou com uma música, e eles, assim, para preparar a tarefa, eles tinham que ler. Então a gente vai aproveitando essas estratégias, né? Agora, sem dúvida nenhuma, o maior ensino é o exemplo. E não só para ler a Bíblia, mas para tudo aquilo que você acredita que seja algo bom que você quer deixar como princípio de vida para o seu filho. Se você não der o exemplo, não vai dar muito certo, não. O exemplo é, sem dúvida nenhuma, a melhor estratégia, né? Yes, é isso aí. Pergunta do @sannutri. Qual foi o maior desafio do relacionamento depois dos filhos? Depois dos filhos? Depois que nasce o filho, ou os filhos, né? Eu sempre digo que o maior desafio, a tarefa mais difícil que eu já tive que cumprir é, sem dúvida nenhuma, de educar um filho. Educar uma pessoa, ser responsável pela formação em todos os níveis daquele filho. Acho que o maior desafio é esse. Educá-los. Isso em relação aos filhos. Em relação ao casal, eu tive uma dificuldade quando o Arthur nasceu. O Miguel era muito pequenininho. O Miguel tinha 1 ano e 11 meses quando o Arthur nasceu. Então eu estava com 2 bebês, né? E tanto é que o Arthur nasceu grandão e muita gente achava ali quando eles estavam com 2 e 3 anos que eles eram gêmeos. E a minha maior dificuldade foi a minha exaustão. Eu me sentia muito cansada porque eu tinha a Clarinha, que tinha 5 anos quando o Arthur nasceu. 5 para 6. 5 para 6 anos. O Miguel com quase 2 anos. Quase 2. E o Arthur, recém-nascido. Então, era muito trabalho braçal, dar atenção, se preocupar com a comida, tá comendo direito, e tem que trocar fralda, tem que dar mamar de hora em hora, e todo esse acúmulo de funções, entendendo que cada filho é único e cada um está numa fase diferente, com necessidades diferentes, foi muito exaustivo. Mas eu pensava assim, não, se a casa está arrumada, se está tudo limpo, eu tenho a Cida, né, que está comigo há muitos anos, minha amiga estudou comigo, e a Cida me ajudava ali, tanto com a casa quanto com as crianças. A Cida foi uma bênção de Deus na nossa vida. E mesmo com eu mantendo a casa arrumada, tudo em ordem, eu estava tão exausta que quando eu podia dormir, gente, eu dormia. Então, eu comecei a negligenciar o meu marido. Porque a gente, quando se torna mãe, a gente não deixa de ser esposa. Pelo menos não deveria, né? E aí, a libido acabou. Eu não tinha vontade de estar com o João, a não ser assim, deitadinha no ombro dele, entendeu? Mas eu não percebia que isso se caracterizava um problema. Eu pensava que ele estava compreendendo, porque ele também estava ali, acordando de madrugada para eu dar mamar. Ele estava ali na dança também, todo o tempo muito participativo. E ainda trabalhando fora. Mas para a mulher, gente, é uma questão diferente, tem a questão dos hormônios também e tal. E aí um dia ele chegou para mim e falou assim, Helena, você não me ama mais? Eu falei assim, como assim não te amo mais? E eu achei aquilo tão injusto, né? Mas eu fui entender que a linguagem de amor do João é o toque físico, né? E é o envolvimento físico. E ele estava se sentindo assim, deixado de lado. E aí eu fui pedir ao Senhor para me ajudar, né? Porque o Senhor está interessado, gente, em todas as áreas da nossa vida. Com certeza. Não subestime o seu pai. Ele cuida de todas as áreas da sua vida. Eu falei assim, Senhor, olha, eu não tenho vontade de fazer nada, eu tô achando o João muito injusto, porque eu tô trabalhando tanto com esses meninos pequenos, a casa tá limpa, tá tudo arrumado, as roupas estão lavadas, estão no cabide, tá tudo certo, e esse homem só pensa naquilo. E aí o que aconteceu? Eu fui ler, né, fiz essa oração e estava ali no meu momento com o Senhor e fui ler a Bíblia, Coríntios 7.
Eu falei assim, o que é isso? Vocês estão de complô, vocês dois? Você, Senhor, e o meu marido? E ali em Coríntios 7 fala o quê? Que o corpo da mulher não é dela, senão do marido, e o corpo do marido não é dele, senão da esposa, e que os dois não devem se abandonar, né, ou se apartar um do outro, a não ser em duplo consentimento, para se dedicar mais à oração. Então o Senhor ali mas que não seja por muito tempo. Mas que não seja por muito tempo. Em comum acordo. Né? E aí eu falei assim, então tá bom, Senhor, então me ajuda. E o Senhor transformou a água em vinho naquela situação. Houve na minha obediência, houve uma liberação de poder sobre a nossa vida íntima. E, gente, eu estou compartilhando isso com todo respeito. Eu não quero de maneira nenhuma te desrespeitar, você que às vezes tem dificuldade de lidar com esse assunto, mas eu quero te dizer que a sexualidade é um assunto que interessa ao Senhor, porque o diabo não desperdiça essa área. E nós temos que vigiar nessa área, cuidar dessa área, orar por essa área, para que nós possamos desfrutar tudo que Deus reservou para nós e que o diabo está roubando de muitos casais dentro do casamento. O casal namora, o casal espera, o casal se dedica, o casal casa no propósito de Deus, e aí vem Satanás roubar a alegria do casal dentro do casamento. E aí a oração serve para isso também. Deus também está interessado nessa área. Principalmente porque é a partir disso, do envolvimento sexual, que os bebês são gerados. É algo divino, algo puro, algo santo, que Satanás roubou e corrompeu e emporcalhou. Mas nós, como filhos da luz, nós podemos desfrutar do melhor da sexualidade. E ali Deus fez algo novo e deu um start assim na nossa vida sexual, e tudo mudou. Então, a obediência, ela precede a honra, e eu quero encorajar você. Às vezes você está vivendo uma situação assim com filhos pequenos, muito trabalho, muita exaustão. Não negligencie o seu marido, nem sexualmente, nem afetivamente. A amizade cuida, sabe, gente? Sabe por quê? Porque os filhos, eles crescem e vão voar e vão viver a vida deles. Mas o casal é até que a morte separe. Esse é o plano de Deus, né? Então o marido chegou primeiro na minha vida. Os filhos existem porque tem esse marido que eu escolhi estar com ele. Então cuide do seu casamento, ainda mais depois que os filhos vierem. Porque se o casal estiver feliz, isso vai garantir a saúde emocional dos filhos. Agora, aproveitando que você tocou nesse assunto, antes da próxima pergunta, eu tenho que falar alguma coisa aqui, porque essa, infelizmente, é uma situação que a gente tem tomado consciência de alguns casos em que, quando nasce o bebê e começam essas situações de conflito por causa dos afazeres, a necessidade especialmente da esposa, como mãe, se dedicar ali um pouco mais ao bebê, a gente tem ouvido o caso do marido abandonar a família depois que nasce o bebê. Muito sério. Exatamente porque não consegue lidar com essa situação. Isso é lamentável, porque é claro que no nosso caso eram 3 naquele momento, depois ainda veio a Sofia, mas a chegada de um bebê vai dar aquela bagunçada, vai desestruturar algo que estava às vezes já bem acomodado, bem resolvido. Agora, você como homem que passa por isso às vezes, tenha paciência. Você tem que entender o processo, né? A gestação como um todo para nós, ela traz diferença. Você imagina para a mulher que vê essas modificações todas no corpo, no funcionamento, às vezes não tem como explicar alguma coisa que é em função de hormônios que estão ali bagunçados. A gente tem que ter paciência primeiro, colaboração, né? Participe ali da vida cotidiana do recém-nascido, ajude. Aliás, ajudar não é o termo. Ajudar não é o termo, participe. Seja como pai, né? Seja pai. Então, assim, eu sempre procurei participar, já dava banho logo que o umbigo caía, troca fralda, ajuda a fazer dormir, enfim, participa da sua vida de pai ali junto com a esposa. É claro que você vai estar limitado por uma série de circunstâncias, e porque elas são até a marmita do bebê. Mas participe dentro daquilo que te cabe, tenha paciência e, principalmente,
converse. Né? Converse de uma maneira correta, sem imposição, sem agressão, mas com tranquilidade para abrir o seu coração e entrar num acordo, orar junto e abrir o que cada um está sentindo para se ajudarem mutuamente ali. Agora sim, pergunta da @KeilaAssis5. Os 4 filhos foram planejados? Pelo céu. Pelo Senhor. Pelo Senhor. Assim, quando eu fiquei grávida da Clarinha, a gente já estava considerando. Nós estávamos com 3 anos e poucos meses de casados. Se fosse dentro do que nós começamos a planejar, a Helena teria ficado grávida 6 meses mais à frente. Adiante. Então, ela ficou grávida 6 meses antes do que a gente pensou em planejar, né? A gente começou a falar assim, vamos planejar a gestação com 4 anos de casados, né? E com 4 anos de casados, a gente fez 4 anos de casados em julho e em agosto a Clarinha nasceu. Então, a gestação aconteceu no planejamento de Deus 6 meses antes, mas 1 mês antes de eu ter a gestação da Clarinha confirmada, teve um alarme falso. E aí a gente ficou empolgado, pensando, será que já aconteceu? E aí não era alarme falso. Eu fiquei tão triste, puxa, eu não estava grávida. Mas amém. Né? E aí no mês seguinte, aconteceu e a gente ficou muito feliz. A Clarinha estava dentro, né, já daquele prazo, a gente já tinha ajustado algumas coisas que a gente acha necessário ajustar no início do casamento, já tínhamos viajado, nos divertido muito sozinhos e estava na hora de vir um bebê. E daí para frente eles vieram no tempo de Deus e olha, não poderia ter sido melhor. Deus planejou tudo de um jeito muito lindo e eles foram chegando e trazendo muita alegria no nosso coração, muita alegria. Agora, então efetivamente planejar e a coisa acontecer do jeito que foi planejado por nós, nunca aconteceu, né? Foi sempre no tempo de Deus. Agora, depois do Arthur, que foi o terceiro, aí nós, de uma forma mais assim, consistente, nós planejamos não ter mais. Sim. Né? Depois do nascimento do Arthur, a gente entrou num processo de evitar com mais controle, com mais cuidado, né? Com mais rigidez de nossa parte. Então a Sofia, que é a nossa caçula, né? Ela veio de uma forma mais surpreendente do que os outros. Sim. Porque era um tempo em que a gente tinha um procedimento de realmente a Helena não ficar grávida. E aí Deus sempre faz infinitamente mais. Graças a Deus que veio a Sofia e uma alegria muito grande para a nossa família. Apesar daquele susto assim no início, assim, meu Deus, 4, eu vou dar conta. Foi maravilhoso. Né? Na verdade, você ficou mais assustada. Não, o João só ria, gente. O dia que eu contei que eu estava grávida, ele só ria e isso trouxe leveza para mim. Ele falou assim, uau, você é pai pela 4ª vez. Ele ficou tão feliz que isso também trouxe leveza para mim, né? Ai, que bom que o João tá junto nessa, né, e tal. E foi tudo maravilhoso, graças a Deus. Última pergunta. Pergunta da @AninhaMacri. Vocês já chegaram a bater nas crianças? O que pensam disso hoje? Sim. Já chegamos, algumas vezes de maneira errada, mas a gente, ajustando ali, procuramos corrigir o nosso procedimento para fazer a correção quando se fazia necessária de uma maneira proativa, de uma maneira correta, de uma maneira que produz o arrependimento, produz a necessidade de refletir sobre a falta que o filho ou a filha cometeu e buscar em nós mesmos e no Senhor o perdão, o aconchego diante de uma situação que precisou ser corrigida. É claro que nos mais velhos, né, a gente erra mais, porque a gente está aprendendo. Então, talvez a Clara e o Miguel tiveram passar pelos momentos em que a gente precisou fazer alguns ajustes, né? E com o Arthur e com a Sofia, que são os mais novos, a gente já tinha uma clareza. Pausa pro avião. Avião! O avião tá passando. Então
a gente foi ganhando essa clareza de como proceder. Sim. Mas a gente crê que a correção com a vara é uma instrução, uma orientação, um conselho que o Senhor nos dá através da Bíblia, que se a gente seguir direitinho, vai produzir bons frutos. É interessante a gente lembrar que cada um deles foi de um jeito. Então a Sofia, eu me lembro de ter que corrigir a Sofia com a vara, eu me lembro de corrigir a Sofia com a vara uma vez. Com o Arthur e com a Clara, sempre foi mais desafiador. A Sofia e o Miguel, eles, tipo assim, a correção verbal, ou às vezes colocar no cantinho do pensamento, né? Resolvia a questão. Mas isso vai muito de filho para filho, porque cada um tem temperamento e responde de maneira diferente ao limite. Então, o que acontecia? O João falou, nós cometemos erros, sim, mas de uma forma geral, a regra era o seguinte: nunca bata com raiva. Jamais. Isso não é disciplina, isso é vingança. Então, a gente sempre, assim, se a gente estava muito irritado com a situação, mandava eles para o quarto e ia tomar uma água, entendeu? Para o ânimo, aquele primeiro impulso, abaixar. Normalmente, a gente nunca corrigia com a vara imediatamente, sempre era antecipado por aviso. Não faça isso, por causa disso, não faça. Eu já disse para você não fazer. Normalmente, após a terceira vez de desobediência voluntária, é que era aplicada a correção. Nunca na frente dos outros. Nunca na frente dos outros. Ou dos irmãos. Para não expor a situação. A vergonha, né? Sempre eles sabiam por que estavam sendo corrigidos. Nunca. Mas o que aconteceu? O chinelo tá voando na minha cabeça e eu não tô sabendo o que é. Mesmo quando era óbvio. Mesmo quando era óbvio, a gente fala, você sabe por que você tá? Uma, 2, 3, 4 vezes. E então estava óbvio que não tinha. Ele permanecia na desobediência, né? Mas mesmo assim, é fundamental que você explique mais uma vez. E o que a gente percebeu é que quando a correção ela é aplicada dessa maneira, sem raiva, a gente corrigia os nossos filhos com uma vara mesmo, ou com o chinelo, no bumbum. Nunca a gente batia no menino nas costas, na cabeça, de qualquer jeito. Não. A gente deitava eles no colo, entrava com eles para o quarto, explicava por que estava sendo corrigido, deitava ele no colo, dava 3 varadas ou 3 chineladas no bumbum, 3. Chorava, chorava, deixa a criança chorar, abraça, ora junto e pronto. Quando a gente aplicava isso, gente, a criança ficava uma seda. Não, e eles procuravam o nosso colo imediatamente como consolo, porque entendiam. Né? Agora, às vezes que a gente foi precipitado e agiu na raiva, o efeito foi o contrário. Aí gera rebelião. Aí gera rebelião, gera raiva, e com toda razão. Né? E o motivo da correção se perde. Exatamente, virou uma briga de poder, na verdade. Então a gente tem que ter muita lucidez na hora de corrigir uma criança com a vara, e a vara, eu quero lembrar, é o extremo. Você já conversou, você já corrigiu, você já ensinou, você já pôs no cantinho do pensamento, e nenhum desses efeitos gerou fruto. Nenhuma dessas correções gerou fruto. E aí a gente já experimentou na prática. Desculpe se você não concorda com a gente, mas a gente está falando da nossa vida prática. O que funcionou na prática. Depois que a gente tentava todos os recursos, não dava conta. E aplicava a correção de uma maneira correta, sem exposição, sem raiva, aplicando a correção no bumbum, e nessa medida 3. E com conversa. E com conversa, o efeito foi maravilhoso, a consequência foi maravilhosa. Agora, cada filho, não dá para pôr isso numa receita, sabe, gente? Não é receita de bolo. Porque cada filho responde de um jeito diferente, cada filho tem uma personalidade, tem um temperamento, e a gente deve observar e respeitar isso. E os pais também.
entre o casal, vocês também vão identificar, às vezes, um que consegue lidar melhor com essa circunstância. Porque quem corrigia era o João, gente. Quem levava para o quarto normalmente era o João. Por quê? Porque o João é mais equilibrado, mais tranquilo, mais centrado. Ele conseguia ter aquele papo com os meninos. Só no papo os meninos, não, pai, eu me arrependi, pai. Alguns já choravam tudo antes. Para tentar convencer o João a declinar. No momento lá até que era mais tranquilo. Mas eu estava dizendo que nós somos diferentes em temperamento e reações, mas não vamos negar aqui. Às vezes, a rebeldia ou a desobediência permanente, constante, insistente do filho pode tirar você do seu estado normal. Nós não somos super-heróis. Nós não temos sangue de barata e por mais que a gente procure sempre o caminho correto, a gente está suscetível a pecar, a deixar com que aquele envolvimento emocional te tire do seu comportamento normal e mais ponderado. Então, por isso que é bom respirar, nunca bater naquele momento, nunca corrigir com raiva. E entre os dois ter uma conversa, um acordo, um combinado, né? Em que circunstâncias que é melhor um aplicar a correção, em que circunstâncias que é melhor o outro. E aí uma coisa importante, jamais desautorize o seu cônjuge quando ele estiver corrigindo o seu filho ou chamando atenção ou aplicando alguma correção verbal ou em alguma discussão sobre alguma questão que o filho não compreende ou não entende e às vezes de uma forma mais insistente rebate aquilo que você está dizendo. Você pode até discordar do seu cônjuge, mas no momento ali do tratamento com o filho, você tem que manter a autoridade e o respeito, e aí depois você conversa, se precisar fazer um ajuste, vai ter tranquilidade para se fazer isso, tá? Isso é muito importante também. E vale dizer, gente, se errou, peça perdão. Pais pedem perdão aos filhos. É um erro, se o pai cometeu um erro, ele se excedeu, ele perdeu a linha, ele agrediu verbalmente, ou ele corrigiu de um jeito errado, quer dizer, não corrigiu, né? Ele se vingou, usando da sua posição de pai, quer dizer, excedeu na sua autoridade, usando de autoritarismo. Peça perdão para Deus e peça perdão para o seu filho. E peça a ajuda do Espírito Santo para não incorrer no mesmo erro novamente, né? Às vezes a gente pensa que a gente é pai, vale tudo. Não, eu sou pai, eu que mando. Não é assim. Deus te entregou o seu filho para você cuidar dele, mas o seu filho pertence a Deus antes de pertencer a você. E pertencer a você, né? E você está sendo mordomo do seu filho, cuidando do seu filho, ensinando, cuidando, promovendo, para que a autonomia chegue na vida dele e ele cuide da própria vida. Agora, nesse processo, nós vamos prestar contas daquilo que como nós tratamos nossos filhos, nós vamos prestar conta para o próprio Deus. Então, se errou, peça perdão ao Senhor, peça perdão para o filho. Filho, olha, eu errei, eu me excedi, não deveria ter feito, não vai se repetir. E peça a ajuda do Espírito Santo para que você mantenha o equilíbrio. Agora, uma última dica, se der tempo, é a seguinte: às vezes também, na hora da raiva, no impulso, a gente faz algumas promessas de correção com coisas ou circunstâncias que você não vai poder cumprir. Né? Por exemplo, olha menino, se você não parar de fazer isso, ou se você não fizer assim, eu vou te privar disso daqui, ou nunca mais vou te dar um dinheiro para você gastar, ou vou te tirar da escola, ou vou te proibir de fazer isso ou aquilo. E às vezes a gente promete algo que de fato a gente não pensa em fazer, ou não pode, ou não deve fazer, mas na hora a gente joga aquela situação para tentar fazer com que o filho recue, né? Corrija a sua postura errada com uma ameaça. E isso não vai funcionar, porque se ele te põe à prova e você de fato não pode cumprir aquilo que você disse que faria, você perde completamente a autoridade, você perde o respeito, e eles vão inteligentemente, porque eles são inteligentes, eles vão perceber:
Meu pai, às vezes, minha mãe, às vezes, promete que vai fazer algo, mas é tudo da boca para fora, não vai cumprir. E isso tem um efeito desastroso, porque alguns, dependendo do temperamento, te manipulam e não vão te respeitar. Então, pense, reflita com bastante tranquilidade acerca daquilo que você está prometendo que vai fazer. Pense em coisas que de fato você vai poder fazer, vai poder cumprir, sem feri-los e sem ser algo que você de fato não vai abrir mão de oferecer ao seu filho. Algo que você possa de fato não cumprir ou não fazer, né, em função do erro dele. Entendeu que esses entre a gente agora vai dobrar de tempo, porque dois falando pra caramba na sua cabeça. Agora, por isso que eu disse antes lá que educar o filho é uma das tarefas mais difíceis para mim. Pois é, gente. Então, a gente vai terminar só deixando mais uma sementinha no seu coração. Nós estamos vivendo tempos em que autoridade e autoritarismo são colocados no mesmo pacote. Figuras de autoridade estão sendo questionadas e chamadas de autoritários. Não. Tome cuidado. Nós, pais, precisamos exercer autoridade. Amorosa autoridade. Quem é autoridade não precisa de ficar forçando a barra para mostrar a sua autoridade. Ela exerce a autoridade naturalmente. Então ore e peça ao Senhor para que do alto você seja revestido de uma autoridade paternal, maternal, que o Senhor dê a vocês essa autoridade. O abuso de autoridade é autoritarismo. Então peça ao Senhor também, o Espírito Santo de Deus, para te dar equilíbrio, sensatez, sabedoria. A Bíblia diz assim, que se nós pedirmos sabedoria, o Senhor a dá liberalmente. Então peça sabedoria, porque os filhos precisam de limites. Quem ama também impõe limites, exerce disciplina, exerce correção. Então, a autoridade se mostra necessária no âmbito familiar. Agora, a autoridade é uma autoridade amorosa, é uma autoridade protetiva. Não é abuso, não é domínio abusivo. Não é vingança. Não é vingança. Então, coloque isso tudo diante do Senhor e exerça a autoridade gentilmente, amorosamente, mas exerça a autoridade. Nossos filhos precisam de ouvir não também. Que Deus abençoe vocês. Se vocês gostaram do Entre a Gente, hoje rendeu, hein? Deixe o seu like. Se você ainda não é inscrito, se inscreve agora. É rapidinho. Inscreva-se e ative o sininho para você receber a notificação de todo o conteúdo que é liberado praticamente todos os dias aqui no canal no YouTube. Então Deus abençoe vocês e até o próximo Entre a Gente, se Deus quiser. Pausa para o avião. Pausa para o avião.